E hoje é um dia especial, nós já fomos ministrados pela manhã por um pastor muito amigo nosso, uma família abençoada que está aqui presente, pastor Antônio, sua esposa, pastora Ana Cláudia, a Laura e a Lívia, suas filhas, estão aqui para nos abençoar. São pastores queridos, amigos. A mãe do pastor Antônio, ela frequentou a minha célula durante muitos anos, há muitos anos atrás, e ela congrega aqui conosco. Ela não está presente porque ela está em viagem, está visitando uma irmã, mas com certeza ela está muito feliz pela presença do filho dela aqui. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Antônio. Amém, você pode se sentar. Boa noite. Pela manhã eu disse a alegria que é estar aqui. Uma das razões, o pastor Geraldo já disse, o fato da minha mãe congregar aqui, de ser a casa dela, o lugar onde ela nasceu de novo. Uma alegria também pela amizade pessoal que eu tenho com os pastores dessa casa, de maneira particular, pastor Wilson. Estava me lembrando de manhã, há uns 12 anos, na grande ceia, quando era realizada ainda na Cava do Bosque, eu ceiei junto com o pastor Wilson. Naquele momento Deus falou, de alguma forma você vai estar junto com ele no ministério. E dali poucos anos, quando o pastor Wilson foi eleito presidente do conselho, ele me chamou para caminhar junto com a diretoria e temos caminhado bastante juntos desde então. Já ministrou lá na comunidade e por isso para mim uma alegria, uma honra estar ministrando aqui a vocês. Assim como nós fizemos pela manhã, a ministração é em cima de outro texto, mas de manhã nós falamos sobre exercitar a fé e vamos continuar a falar sobre esse tema. Você sabe que Deus é misericordioso, amém? Que Deus nos ama, que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas será que o Senhor simplesmente atende às nossas necessidades? Eu creio que Deus pode, por iniciativa própria, olhar para uma pessoa que está sofrendo e simplesmente abençoá-la. Eu creio nisso, nós vemos isso algumas vezes, Jesus fazendo isso, por exemplo, na situação em que ele ressuscitou o filho de uma viúva. Não houve um pedido por um milagre ali, mas o coração misericordioso do Senhor se moveu para fazer o milagre. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente o Senhor não atende diretamente às nossas necessidades, Ele atende à nossa fé. Quando nós, no meio de uma situação adversa, exercemos fé, então isso seria como a moeda do reino do Espírito. É através da nossa fé, colocada, é lógico, de maneira correta no Senhor, é que os milagres e que as nossas necessidades são atendidas. Amém? Mas o que é a fé? De acordo com o escritor aos Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a definição que está no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Perguntam, qual é a sua fé? Alguns dizem, eu sou evangélico, outros dizem, eu sou católico, eu sou budista. E confundem fé com crença religiosa, com um sistema de crenças. Mas sabe que na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, fé não significa isso. Fé significa confiança. Diga confiança. Ter fé é ter confiança. É acreditar. E não somente isso. Acreditar de maneira tão inocente, tão envolvida, tão plena, como uma criança acredita naquilo que lhe é dito. Você sabe que uma criancinha, ela é bastante crédula. Você conta aquelas histórias mais mirabolantes e uma criança crê. E nós devemos, para com o nosso Deus, ter esse tipo de fé. A fé é a confiança. Isso me faz lembrar de uma história interessante, não sei se é verídica ou se é simplesmente uma ilustração para a gente entender um pouquinho do que significa crer. Conta essa história que um garotinho cristão, talvez com 9, 10 anos, estava na sua aula de ciências e a professora, cética, incrédula, ateia, estava falando sobre o tamanho dos peixes e tudo mais, e ela sabia que havia ali um aluno cristão. E essa professora disse, portanto, depois de dar as definições, as dimensões, os tamanhos dos peixes, ela disse, portanto, é impossível que um peixe possa engolir um ser humano. Ai, para que ela falou isso?
O menininho se levantou e falou: professora, mas na Bíblia está escrito que um grande peixe engoliu o profeta Jonas. Ela disse: mas a Bíblia, eu sinto muito, eu respeito a sua fé, mas a Bíblia errou, porque é impossível que um peixe engula um ser humano. E aí começou aquela discussão, o menino dizendo que ele acreditava, e ficou um impasse. Aí o menino foi muito sábio. Ele encerrou a discussão e ele disse: olha, professora, não adianta a gente ficar discutindo isso aqui. Quando eu for para o céu, eu pergunto para Jonas. E aí a professora quis cutucá-lo e disse: e se Jonas tiver ido para o inferno? Sabe qual é a resposta do menino? Aí você pergunta. Esse garotinho tinha muita fé. Cria no relato da Bíblia como nós devemos crer, e cria que ele ia para o céu, e cria também que se a professora não entregasse a sua vida a Cristo, ela ia para o inferno. Estava correto o sistema de crença daquele menino, e ele de fato exerceu fé. Nós devemos exercer fé desta forma. Se a palavra de Deus diz, você deve crer. E os relatos que a Bíblia traz sobre a fé servem para nós como uma motivação, como uma inspiração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. E Ele está aqui neste lugar para operar. Amém? Quando a gente se reúne como igreja, nós não estamos simplesmente estudando um texto bíblico, mas nós estamos buscando mergulhar nesse texto, extrair as verdades que podem trazer transformação para as nossas vidas. Amém? Eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Marcos 5, a partir da segunda parte do verso 24. Vai lá para o verso 24. Nós vamos ler uma das passagens que mais me impressiona quanto ao exercício da fé. Marcos 5, 24, segunda parte do versículo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, queridos? Nós, a partir desse texto tão lindo, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a dinâmica da fé. E mais do que isso, vamos aprender como exercer fé. Como eu disse, não estamos aqui para falar, para discutir um texto bíblico. Estamos aqui, sobretudo, para deixar que o texto se torne vida em nós e para que possamos experimentar uma vida de transformação. Para você se localizar, o que estava acontecendo um pouquinho antes, aliás, o que cerca esse episódio era a expectativa por um outro milagre. Se você ler alguns versículos antes, um homem muito importante, o chefe da sinagoga, tinha ido procurar Jesus porque a sua filha estava à beira da morte, estava entre a vida e a morte. E este homem vai atrás de Jesus, ele se humilha e ele pede que Jesus vá até a casa dele para curar a sua filha. E Jesus se dispõe, uma grande multidão vai acompanhando Jesus, porque aquela multidão sabia que algo grande estava para acontecer, uma cura milagrosa, ou talvez uma ressurreição, como de fato é o que acaba acontecendo, né? No meio desse episódio todo, alguém chega e avisa Jesus que a menina morreu, mas Jesus conclui, depois desse episódio, se você ler os versículos que se seguem, Jesus vai até aquela casa e ressuscita aquela menina. Então, o que está à volta, ao redor deste acontecimento, é a expectativa por um outro milagre que Jesus vai realizar. Então, essa grande multidão estava esperando que algo grande acontecesse. Mas nós vamos hoje não falar sobre o milagre da ressurreição da filha de Jairo, que é essa outra passagem na qual essa aqui está inserida. Nós vamos falar sobre esta mulher, a mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu com essa mulher? O que houve que desencadeou
a liberação do poder sobrenatural do Senhor. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E de alguma forma, ouvir falar de Jesus gerou nela, uma vez mais, a capacidade de crer. Talvez você diga, mas é claro, se alguém falasse que alguém está operando milagres, certamente nós deveríamos crer, nós deveríamos buscar aquilo. Porém, o que vinha acontecendo antes na vida desta mulher não facilitava o exercício da fé. Pelo contrário, o texto que nós lemos diz que ela vinha se empenhando, buscando a cura, buscando os médicos, os recursos naturais, gastando tudo que ela tinha, mas nada estava acontecendo. Então, ela tinha tudo para não crer em Jesus. Quando alguém chegasse para ela e dissesse, olha, há uma possibilidade de cura para você, por causa do sofrimento repetido, 12 anos enferma, 12 anos, ela teria tudo para dizer, não, eu já tentei demais, não tem mais jeito para mim. A grande maioria das pessoas, infelizmente nós temos que admitir, segue por este caminho. Não, não tem jeito. Eu já tentei essa porta, já tentei aquela porta. Mas de alguma forma, o nome de Jesus atraiu o coração daquela mulher. O nome Jesus significa Deus salva, Deus cura. E alguém falou para ela que um homem chamado Deus cura, existe cura em Deus. Jesus tinha esse nome, tem esse nome. Aquilo despertou naquela mulher, uma vez mais, a capacidade de crer. Como eu disse, a situação dela não era fácil. O sofrimento dela nós podemos dividir em algumas dimensões. Havia a dimensão física do sofrimento. Numa época em que não havia quase recursos médicos, o que os médicos usavam? Chazinhos, algumas plantas talvez. A medicina era misturada, inclusive com algumas práticas supersticiosas. Mas não havia um remédio eficaz que pudesse estancar a hemorragia que aquela mulher tinha. Aquela mulher tinha uma hemorragia ginecológica. Nós, homens, não temos ideia do que seja isso. Mas uma mulher se esvaindo em sangue, 12 anos. Eu quero que você pense na fraqueza que aquela mulher estava, na situação de anemia. Sabia que a anemia profunda produz dor nas articulações? Cãibras. Imagine o sofrimento físico daquela mulher. Grande, né? Mas talvez esse não fosse o maior sofrimento dela. Havia nela uma dor moral, uma dor emocional, uma dor moral. Porque o fato de ela estar em constante hemorragia, isso a tornava, pela lei de Moisés, ritualmente impura. Ela não podia ir ao templo para cultuar. Ela não podia nem sequer esbarrar em alguém. Ela não podia tocar em outra pessoa sob o risco de deixar aquela pessoa também cerimonialmente impura. Então, ninguém tinha contato físico com aquela mulher. Eu não sei se ela morava sozinha ou se ela vivia num contexto familiar, mas na hipótese de ela morar numa casa com a sua família, ela tinha o quarto dela, a cadeira dela, o banco dela, porque se ela se sentasse num lugar, ninguém mais poderia sentar. Para você ter ideia de como era restrita a vida daquela mulher. Sabe o que é isso? 12 anos sem sentir isso, o toque, o carinho dos seus queridos, dos seus familiares, um beijo na face, um abraço, nada. A vergonha. Se ela ousasse sair de casa, ela era obrigada. Se viesse alguém ao encontro dela com o risco de esbarrar, se ela estivesse, por exemplo, numa feira, num mercado, se alguém viesse na direção dela, ela tinha que dizer impura ou imunda, para que aquela pessoa não tocasse nela. Eu quero que você vá compondo na sua mente o quadro, a rejeição, a alma daquela mulher, o emocional dela como estava. E quero que você identifique no sofrimento dessa mulher, talvez alguns dos seus sofrimentos. Hoje não vivemos mais debaixo da lei. Então, uma situação semelhante não geraria esse tipo de coisa. Mas cada um de nós já experimentou rejeição, dificuldades. Já experimentamos as nossas impossibilidades, talvez estejamos experimentando, talvez haja pessoas aqui que estão experimentando um momento de fracasso, de derrota, de extrema decepção, de extrema rejeição. E eu quero dizer que essa palavra é para você nessa noite, para te encorajar, para te levantar. Algo aconteceu quando aquela mulher ouviu falar este nome, Jesus. O próprio nome carrega poder. Quando nós dizemos Jesus,
algo acontece. Quando o declaramos em fé, então, muitas coisas acontecem. E alguém disse, há um profeta na cidade, o seu nome é Jesus, o seu nome é Deus cura. Aquela mulher, a despeito de todo o cansaço, de toda a exaustão física, emocional, moral, ela decidiu uma vez mais crer. Ela deixou que nascesse dentro dela uma expectativa. Diga, expectativa. O que será uma expectativa? Ela deixou que nascesse uma expectativa positiva, uma expectativa de cura. O que é uma expectativa? Alguém dirá, é um desejo. Expectativa é desejar algo. Eu quero dizer para você que expectativa é muito mais do que desejar alguma coisa. Toda pessoa mentalmente sadia deseja coisas boas. Eu sei que se eu perguntar aqui quantos querem coisas boas acontecendo em suas vidas, todos vão levantar a sua mão. Mas será que todos nós esperamos coisas boas? Eu costumo dar o seguinte exemplo quando eu falo sobre expectativa. Há pessoas que dizem que desejam uma boa saúde. E como eu disse, uma pessoa mentalmente sadia quer ter uma boa saúde. Mas essa pessoa ora, ela busca em Deus a cura para determinada enfermidade. Ela vai aos médicos, ela se submete a tratamento. E ela declara que ela quer ser curada. E aí ela vai e faz os exames que foram pedidos pelo médico. E aí chega o resultado. Suponha que ela tenha um problema de colesterol elevado. E aquilo está trazendo complicações cardíacas, risco cardíaco. E aí ela abre o exame. E lá está um resultado muito ruim. O colesterol está muito elevado. Você vai medir a expectativa que essa pessoa tinha, apesar do desejo, é lógico, o desejo positivo, o desejo de cura. Você vai medir se ela tinha uma expectativa positiva pela reação dela ao ver aquilo. Se ela abrir aquele exame e ela disser, é sempre assim. Nunca acontece comigo, só acontece com as outras pessoas. Isso significa que ela tinha um desejo bom, mas uma expectativa ruim. E nós precisamos aprender a desenvolver, a nutrir uma expectativa positiva, uma expectativa baseada na palavra de Deus. Deus tem promessas a seu respeito. As circunstâncias muitas vezes vão dizer coisas diferentes. Os exames vão dizer coisas diferentes, mas Deus tem promessa de vida, de paz para mim e para você. E nós precisamos tomar a decisão de crer naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Então, em primeiro lugar, a fé gera essa capacidade de crer. Que assim seja na minha vida e na sua vida, que nós possamos, uma vez mais, crer que Deus tem algo para nós, algo bom, algo muito melhor do que aquilo que nós temos desejado. Em segundo lugar, a fé possui uma dinâmica. Como nós vimos, Deus normalmente responde à fé e não simplesmente à necessidade das pessoas. Aquela mulher deu passos de fé. Ela deixou a capacidade de crer ser gerada, ela nutriu uma expectativa positiva, mas ela não ficou parada. Era necessário que algo acontecesse, que ela tomasse algumas atitudes. Em primeiro lugar, ela teve uma visão da bênção. Ela dizia, à medida que ela ia buscando a cura em Jesus, diz o texto que ela dizia, eu ficarei curada. O que isso quer dizer? Uma mulher que há 12 anos se via doente, de repente ela pôde se ver curada. Porque ao dizer, eu ficarei curada, ela estabeleceu uma visão de como seria a vida dela depois que ela tocasse em Jesus. Então, apesar de 12 anos, olhando para si mesma, pálida, anêmica, sofrendo, com dor, quando ela ouviu falar no nome de Jesus, a fé começou a operar dentro dela e ela conseguiu olhar lá adiante. Eu ficarei curada. Eu ficarei curada. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão da cura, uma visão da bênção. Qual é o problema que tem te afligido? Se você olhar para o problema, você vai ver somente o problema. Se você olhar além do problema, você tem a capacidade de ver a solução que o Senhor pode trazer em meio àquela dificuldade que você estiver passando. Nós precisamos nos ver da maneira como Deus nos vê, ver a situação como Deus vê aquela situação. Ela se concentrou no resultado que a fé traria a ela e não ficou patinando como até então ela havia estado no problema. Em segundo lugar, ela confessou, ela declarou o milagre crendo. O texto que nós lemos diz, porque ela pensava, se tão somente eu tocar eu ficarei curada. Diz aqui, ela pensava.
Esse texto, essa passagem está relatada também no capítulo 9 de Mateus. E ali traz de maneira mais clara, porque dizia a si mesma. Ela não apenas estava pensando, ela estava falando para si mesma. Se tão somente eu tocar no manto de Jesus, eu ficarei curada. Por que é importante, numa situação difícil, numa situação que requer fé, por que é importante que nós confessemos, que nós declaremos o milagre? Porque nós precisamos não convencer a Deus. Deus já sabe o tamanho da nossa fé. Nós precisamos convencer a nós mesmos. Ela não quis correr o risco de ficar duvidando, porque ela continuava sentindo os sintomas. À medida que ela se dirigia ao lugar onde ela poderia encontrar Jesus, a dor estava ali, a hemorragia estava ali, a fraqueza estava ali. E ela ia dizendo. E a impressão que me dá é que ela repetiu isso várias vezes. Porque dizia. Isso traz a ideia de continuidade. Não simplesmente ela disse. Ela seguiu dizendo. Nos nossos desafios de fé, muitas vezes oposições vão se levantar. E nesse momento nós precisamos seguir declarando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Talvez a sua situação não seja uma situação de enfermidade. Talvez seja um problema familiar, um vício, uma questão, uma situação financeira, um relacionamento quebrado. E quando nós somos desafiados a exercer fé, eu falei isso pela manhã, oposições se levantam, dificuldades se levantam para testar a nossa fé. Deus está nos testando e vendo, querendo que nós nos exercitemos para chegarmos até o lado de lá, a realização do milagre, mais fortalecidos. E por outro lado, o inimigo levanta oposições também para justamente fazer com que nós não cheguemos do lado de lá. E se nós nos concentrarmos nas dificuldades, nós vamos desistir. Por isso é importante que declaremos, que tenhamos esta visão que aquela mulher teve e estejamos declarando constantemente aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não estou advogando aqui um ensino muito comum em alguns ambientes esotéricos, de que a sua palavra simplesmente cria realidades. Não é isso. Eu estou falando que a palavra de Deus cria realidades, e quando você concorda com a palavra de Deus, a realidade que Deus determinou se estabelece na sua vida. Você compreende a diferença? Não é simplesmente você estabelecer um desejo qualquer, fútil, banal. Eu quero ser rico, e eu vou declarando, eu serei rico, eu serei rico, eu serei rico. Se Deus tem isso para você, e se isso estiver concordando com a palavra de Deus, amém. Mas eu preciso dar essa notícia para você. Nem todos serão milionários. Você pode declarar a vida inteira que você vai ser milionário. Se Deus não tem isso para você, você não será milionário. Agora, quando você alinha o seu discurso ao discurso do céu, a realidade de Deus acontece na sua vida. Amém? Em terceiro lugar, esta mulher teve que agir com ousadia. Por que eu estou dizendo isso? Raciocina comigo. Alguém falou de Jesus para aquela mulher. Isso gerou nela a capacidade de crer. Isso foi aumentando dentro dela e ela conseguiu se ver curada. Ela começou a confessar o milagre, declarando: se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Mas aí acontece uma dificuldade. Eu não falei que a oposição acontece, testes de fé e a oposição do inimigo também. Sabe o que aconteceu? Jesus não estava solitário naqueles dias, passando por aquela cidade. O começo do texto diz que uma grande multidão seguia Jesus. Por quê? Jesus estava indo para a casa de Jairo para realizar um milagre. E qual o problema de uma multidão estar ao redor de Jesus? Eu falei para vocês, aquela mulher estava no estado de impureza ritual. Ela não podia encostar nas pessoas. Como ela iria tocar em Jesus? Se essa mulher estivesse dominada ainda por aquela expectativa negativa anterior, a hora que ela chegasse e visse uma enorme multidão ao redor de Jesus, ela teria dito: nadei e vou morrer na praia, porque eu não posso tocar em Jesus. Você concorda comigo que uma luta certamente se estabeleceu dentro daquela mulher? Como tocar em Jesus? E ela devia dizer: meu Deus, está tão próximo, está ali, Jesus está ali. Me disseram
que este homem cura. E eu tive uma revelação de que se eu tocar no manto dele, eu não preciso nem falar com ele, eu preciso tocar no manto dele. Eu vou ser curada, mas como eu vou chegar até ele? E ela ficou nesse dilema, imagino que por algum tempo, olhando Jesus caminhando e a multidão indo com ele, e ela teve que caminhar ali meio próximo da multidão, e ela tinha que tomar algumas decisões importantes. E naquele momento, no momento chave, ela não se importou com mais nada. Se ela precisasse tocar em 1, 2, 10, 50, 100 pessoas para tocar em Jesus, ela faria isso. E ela tomou essa decisão. E eu não posso deixar, quando eu leio esse texto, de imaginar a situação. A multidão aglomerada. Diz aqui o texto que a multidão apertava, Jesus comprimia. Quero que você pense. Aqueles de vocês que conhecem o centro de São Paulo. Um dia Cláudia me levou na rua 25 de março. Meu Deus. Eu tenho pânico de ajuntamento, assim, aquele monte de gente. Eu me lembro que, agora estou um pouco mais acostumado, né? Mas a primeira vez que ela me levou lá, ela falou, vamos embora, amor, então, eu estou vendo. Ela estava vendo que eu estava cansado, né? Viramos uma rua, eu grudei na parede assim, falei, Clau, esse povo vai passar por cima da gente. Vinha uma onda de gente assim, falou, calma, que o metrô chegou aí, o povo está saindo do metrô. Eu já tinha morado em São Paulo, mas eu não conhecia aquele lugar. Mas imagina um lugar apertado, era assim que as pessoas estavam ao redor de Jesus. E eu imagino ela entrando, ela esbarra num. E o medo de ser reconhecida, porque provavelmente as pessoas, aldeias, cidades pequenas, as pessoas sabiam que ela estava num estado de impureza, mas ela não se importou. Os riscos que ela corria, se alguém a descobrisse, ela poderia ser linchada, concorda comigo? Contaminando todo mundo ali. Ela poderia ser apedrejada, mas ela não se importou. Quando nós somos desafiados na nossa fé, nada mais importa senão fazer a vontade daquele que está nos chamando. Havia um chamado de Deus para aquela mulher ser curada, um poder de atração emanou quando ela ouviu o nome de Jesus. Então, em determinado momento, ela não se importou, ela esbarrou num, no outro, e ela chegou, e Jesus está ali de costas caminhando, e ela se prostra, porque ela precisa tocar na orla do manto de Jesus, e ali ela toca. Agir com ousadia. Se você ficar parado nos seus desafios de fé, nada vai acontecer. O Senhor nesta noite me trouxe aqui para te desafiar a se mover em fé, a não ficar esperando que as coisas caiam do céu, mas a tocar em Jesus, a tocar nele com ousadia. Mas o que as pessoas vão pensar, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está mandando que eu faça. E havia um chamado do Espírito no coração daquela mulher para que ela tocasse em Jesus. E é interessante o que acontece. Os resultados daquilo que houve ali. Quando ela tocou em Jesus, o milagre aconteceu. Sabe? Ela tocou. Jesus, imagina a cena. Jesus caminhando. Eu imagino que ele estava de alguma forma rápido. Havia uma urgência. A filha de Jairo estava à beira da morte. Aquela multidão empurrando Jesus, indo com pressa. Mas Jesus, em determinado momento, para. E ele pergunta, quem me tocou? E aí os discípulos, imagino a resposta até meio irônica, como quem te tocou, Jesus? Está todo mundo te tocando. Não diz o texto que a multidão comprimia Jesus? Tinha um monte de gente esbarrando em Jesus. Mas esbarrar em Jesus não produz milagre. Um toque de fé produz um milagre. E Jesus responde, eu sei que alguém me tocou. Quem me tocou? Quando você toca em Jesus com fé, ele para. Às vezes a gente pensa, Deus está muito ocupado para me atender. Deus está fazendo tantas coisas. Jesus está à direita do Pai, governando o universo. Por que ele prestaria atenção em mim? Diante do sofrimento daquela mulher, comparado à urgência do milagre para a filha de Jairo, a segunda situação era mais importante, concorda? A menina estava à beira da morte e logo em seguida chega a notícia de que ela havia morrido. Então era mais importante, Jesus não podia
para as pessoas que estavam ali, Jesus não podia parar. Mas quando alguém exerce fé, tudo para. Deus para olhar para você quando você toca com fé. Você não foi chamado para esbarrar em Jesus. A multidão estava esbarrando em Jesus. Muitas vezes a nossa vida de oração e a nossa vida de fé parece que consiste de esbarrar em Jesus. Senhor, bom dia, obrigado por esse dia, consagro a Ti. À noite você agradece. E você se esquece de Jesus durante o dia. Isso não muda realidades. Mas quando você para e exerce fé no meio das suas dificuldades, das tribulações que te cercam, quando você se dispõe a tocar nas vestes de Jesus, Ele vai parar e Ele vai olhar para você. Você vai deixar de ser uma pessoa a mais na multidão. Você vai passar a ter face, a ter nome para Jesus. Se você fizer a diferença e se você fizer diferente. Quais foram os resultados do exercício de fé tão tremendo daquela mulher? Em primeiro lugar, ela foi curada do mal físico. Diz o texto, imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu que estancou. Ela estava acostumada à perda de sangue contínua. Quando ela tocou em Jesus, ela sentiu, estancou. E eu imagino que os demais sintomas devem ter cessado ali. Talvez a dor, as câimbras, as dores na articulação, a fraqueza. Ela sentiu, porque Jesus fala, de mim saiu virtude, saiu poder. Saiu dele e entrou nela. E ela se sentiu revigorada, curada. Será que dá para a gente imaginar o que aconteceu dentro daquela mulher? A surpresa. Talvez se perguntando, será que é verdade? Será que isso não é um sonho? Será que eu não vou acordar e voltar à realidade terrível que eu tenho vivido? Aquele senso de expectativa. Ela tocou, Jesus parou, e ela sentiu no físico dela que ela estava curada. O que acontece? Ela é curada também da dor emocional. O que Jesus diz para ela? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas antes dessa afirmação de Jesus, os instantes que antecederam, talvez foram os de maior expectativa na vida daquela mulher. Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Talvez ela tenha pensado, esse é um profeta mesmo, ele sabe que eu estou impura. E ele sentiu que a minha impureza de alguma maneira o contaminou. Podia ter passado isso pela cabeça dela, talvez tenha passado, porque diz que ela ficou tremendo de medo quando ela se apresenta a Jesus. 1000 coisas podem ter passado na cabeça daquela mulher. O medo de ter contaminado aquela multidão toda. E mais do que isso, ter contaminado o grande profeta, o mestre Jesus. Mas sabe, ela acaba descobrindo depois uma realidade que a graça de Jesus Cristo vem trazer para nós. Quando estamos debaixo da lei, se aquilo que é puro tocar o impuro, o puro fica impuro. Mas quando estamos em Cristo Jesus debaixo da graça, quando aquele que é puro toca o impuro se torna puro. Amém? Aquela mulher ao tocar Jesus, o mais puro, o mais lindo, o mais santo, ela se tornou curada. A graça é maior do que a penalidade da lei. Ela de alguma forma ousou crer, sem ter uma revelação completa de quem era Jesus. Eu desconfio inclusive que, isso é uma interpretação minha, de que quando falaram de Jesus para ela, ela cogitou que Jesus fosse o Messias. Sabe por quê? O Messias era esperado através de uma profecia do final do Velho Testamento, no livro de Malaquias, que diz, para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Essa é a tradução mais comum desse verso do profeta Malaquias. Mas asas, a palavra asas no hebraico, é a mesma para orla. De alguma forma, algumas pessoas, no meio dos judeus, criam que o Messias traria, de alguma forma, cura na orla das suas vestes. Então é uma possibilidade de que aquela mulher, mais do que aqueles que estavam acompanhando Jesus, tivesse uma expectativa de que ele era o Messias e de que ele poderia curá-la. E eu creio que isso foi fundamental, se isso aconteceu dessa forma, foi fundamental para que a cura acontecesse. Por quê? Você já parou para pensar? Ela podia pensar, se eu tocar no cabelo de Jesus,
Se eu tocasse um toquezinho na mão de Jesus. Mas não, ela quis tocar na orla das vestes de Jesus, porque ela sabia que havia cura ali. Amém? Ela foi curada então da dor emocional, porque Jesus falou, vá em paz. E ela foi curada também da dor moral, da rejeição. O que aconteceria ali? Ela sentiu que estancou a hemorragia. Mas qual a consequência disso? 12 anos sem sentir um abraço, sem sentir um toque, como eu falei para vocês. Naquele momento, ela podia abraçar as pessoas. Ela podia ser acolhida pelas pessoas. Ela podia voltar, sair da multidão, encostando em todo mundo sem medo nenhum, porque ela estava limpa. Ela estava pura, ela estava santificada pelo toque de Jesus. E é interessante, eu não parei para buscar ou para fazer esse tipo de leitura no Novo Testamento, mas eu não me recordo de outra passagem em que Jesus chame alguém de filho. Jesus chama de amigos, servos, discípulos, mas nesse momento, ele olha para aquela mulher, vá em paz, filha, a sua fé te curou. Quando nós exercemos fé, nós entramos num novo nível de relacionamento com o Senhor. O texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente exerce fé, a gente agrada a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e é galardoador ou recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Ela ganhou um presente porque ela exerceu fé. Aliás, eu diria que ela ganhou alguns presentes. A cura física, a cura emocional, a cura da dor moral e mais do que isso, ela foi elevada a um novo nível de relacionamento com Deus, porque Jesus diz, filha, a sua fé te salvou. O Senhor está nos chamando nesta noite a esse tipo de exercício de fé. Eu creio que há um poder a ser liberado aqui. Como eu disse, nós estamos aqui simplesmente para fazer uma explanação de um texto, para trazer informações. Talvez algo do que eu falei aqui seja novo para você. Embora seja uma mensagem simples, o texto é praticamente autoexplicativo, mas talvez haja uma ou outra informação que você não tinha. Mas eu não quero que você saia daqui simplesmente com uma informação a mais. Eu quero que você saia daqui com a capacidade de exercer mais fé no Senhor, agradar Deus e extrair dele virtude, poder sobrenatural. Queria te convidar a ficar em pé agora. E eu quero que você reflita sobre os desafios de fé que você tem. Alguns têm verdadeiros gigantes a serem vencidos, outros problemas menores, mas ninguém passa por essa existência sem dificuldades. Eu quero que você pense nos desafios que você tem enfrentado. E que você seja ministrado pelo Senhor, porque Jesus está aqui. Aquela mulher teve a sua fé avivada, porque ela ouviu falar de Jesus. Eu estou aqui falando de Jesus para você. Que este nome bendito, santo, nome sobre todo nome, o nome mais doce que existe, mais poderoso, comece a gerar no seu coração agora uma fé renovada. Que você consiga ir além do que a sua mente quer comunicar a você. Que o nome de Jesus possa tocar lá dentro de você, no seu coração, no seu espírito, e despertar fé em você. Comece a falar com Ele. Comece a falar sobre os seus problemas. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração.